Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de número 13 do curso de Programação Numérica em Octave. Esta aula nós vamos continuar o assunto de ajustes, ajustes de funções, tá certo? Na aula de número 12 vimos como implementar o método dos mínimos quadrados no Octave e vimos também o comando polyfit, que já faz isso, né? Na verdade, essa função ajusta um polinômio de qualquer grau a um conjunto de dados. E aí, por fim, nós vimos como fazer ajustes lineares de funções não lineares. A gente viu o processo de linearização com vários exemplos. A gente viu como fazer o ajuste da linear da função potência e da função exponencial. Hoje nós vamos então finalizar essa parte de ajustes explicando para vocês como fazer ajustes não lineares, tá certo? Mas antes disso, eu gostaria de mostrar um desenvolvimento do método dos mínimos quadrados, porque o método dos mínimos quadrados, ele ajusta a uma reta, tá certo? A um conjunto de dados. Mas eu gostaria de ajustar um polinômio de qualquer grau a um conjunto de dados, né? Então, digamos que eu tenha lá um conjunto de medidas e eu quero ajustar uma função, né? Uma função que melhor se ajusta aos valores experimentais, um polinômio. Então, isso a gente chama de polinômio aproximador. Imagine então aqui que eu tenho um polinômio p de x, tá certo? De grau n. E aí eu faço, então, aquela mesma ideia do método dos mínimos quadrados. A ideia é minimizar o quadrado dos desvios, tá certo? De cada ponto ao polinômio, né? A curva polinomial nesse caso. Então a gente cria aqui essa função s, que é a soma de j de 1 até m, p de xj menos yj ao quadrado, tá? Então, o grau do polinômio é n e eu tenho m pares de dados, tá? Então, de tal forma que o n é menor do que o m, tá? A ordem do polinômio é menor do que o número de medidas que eu tenho. Bem, e aí eu substituo então o polinômio p de xj, né, a 1 x elevado a n, mais a 2 x a n menos 1, mais etc, né, até o a n mais 1, e menos yj, esse yj é do conjunto de medidas, né, que você tem, isso ao quadrado. Então nós calculamos essa quantidade e usamos o cálculo diferencial para minimizá-la, né, e aí a gente calcula as derivadas parciais, então dessa função s, com respeito a cada um dos coeficientes do meu polinômio, a1, a2, até a n mais 1, tá? Aqui, repare que eu dividi por 2, porque na hora da derivação, né, esse 2 aqui, ele desce, e aí eu já passo ele dividindo, e aí a gente tem, então, essa expressão vezes, né, a derivada em relação a 1, sobrevive quem, pessoal? Esse x a n, né, xj de n, né? Quando eu derivo parcialmente em relação a 2, sobrevive o termo xj elevado a n menos 1. Quando eu derivo o termo, né, a s em relação ao termo a n, vai sobreviver quem? O xj, tá certo? E assim por diante, né? Então, você tem esse sistema aqui de n mais uma equações com n mais uma incógnitas, tá certo? Então é um sistema, né, determinado, ele é possível, né, determinado. Só que, pessoal, esse sistema de equações, a gente deve colocá-lo numa forma matricial, porque vai ficar mais simples, né, nesse caso, de implementar lá no Octave. Reparem aqui ainda que ele fez algumas modificações, então aqui, ó, o A1, né, o termo A1 está multiplicado por x elevado a 2n, né? Eu multipliquei então x a n por todos os termos, e aqui ficou 2n menos 1, aqui ficou etc. E aqui esse menos y, né, vezes xj, eu jogo ele para o lado direito da equação e fica a soma então em j, né, yj x j elevado a n. E eu faço isso para todas as n mais 1 equações.
tá certo? Esse M aqui, então, como eu já disse, é o número de medidas, né, de dados que eu tenho, tá certo? É um conjunto de pares de dados que eu tenho. E aí, pessoal, a gente vai pegar, então, esse sistema aqui de equações, né, acopladas, e vamos colocá-la numa forma matricial, tá? Bem, vocês depois podem pausar isso e conferir, né? É um belo exercício aí para você verificar que estas equações aqui podem ser escritas, né? Esse sistema de equações pode ser escrito nessa forma matricial. Então a multiplicação aqui é a primeira linha pela primeira coluna. Então aqui você tem x1 vezes x, x elevado a n, né? Vezes x elevado a n. Então você tem o x1 elevado a 2n, mais, né, a x2 elevado a 2n e assim por diante, né? E ainda multiplicado aqui por esse vetor coluna, que são os coeficientes do meu polinômio, tá certo? A1, A2, A3, até a n mais 1. E isso é igual, né, às matrizes, pessoal, que eu vou ter do lado direito. Então, a gente tem aqui o xj, né, que vai ser um vetor coluna, né, o yj, melhor dizendo, um vetor coluna, y1 até ym. E aqui a gente tem, né, esse x elevado a n, x a n menos 1, que pode ser colocado, então, nessa matriz aqui, tá? Essas matrizes, pessoal, que eu estou chamando de V, são as matrizes de Van der Monde, né? São matrizes cujos elementos eles estão aqui numa progressão geométrica, né? Então aqui reparem, ó, x1 ao quadrado, né? Até 1, tá? E bom, os expoentes, né, eles crescem dessa maneira, tá? Então aqui é a transposta da matriz de Van der Monde, essa aqui é a matriz de Van der Monde, e aqui é o vetor, né, coluna A, que é uma matriz A, e isso aqui também, né, é a transposta, né, é essa matriz aqui, uma transposta de V, vezes a matriz Y. Então, pessoal, é esta equação aqui que nós implementamos lá. Vamos implementar, na verdade o código já está lá, no Octave, tá? Então essa equação matricial a gente vai usá-la, né, para ajustar um polinômio de qualquer grau a um conjunto de dados. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse conjunto de medidas aí, só no contexto, né, levando em conta o contexto da experiência, isso aqui é o número de voltas de uma fita cassete, que está dividido por 100, e aqui é o tempo em minutos, então eu quero descobrir uma função, né, polinomial que melhor se ajusta a esses dados. Na verdade, eu quero, ajustar um polinômio de segundo grau a esse conjunto de medidas. E aí a gente então vai lá no Octave e vamos ver como que isso é feito. Então, pessoal, já estamos aqui no Octave. Eu vou aqui abrir, né, o meu script, porque ele já está... só para a gente não perder muito tempo e tornar o vídeo muito extenso, eu vou mostrá-lo rapidamente aqui para vocês. Esse aqui é o script, então. Reparem aqui que eu já coloquei, tá, as medidas, né, do N e do T. Então o N aqui seria o meu X. Aliás, o meu tempo seria o X e o N aqui seria os valores de Y, tá ok? Então estão aqui na forma de vetores, tá? E eu quero ajustar o meu polinômio de grau n igual a 2, eu quero ajustar um polinômio de segundo grau. E como o meu vetor V, né, é um vetor aí, é uma matriz, então a gente pré-aloca já esse vetor na memória, né, n mais 1. Aqui é o comprimento, né, o número de elementos do meu vetor x. Então isso aqui só é para fazer a pré-alocação do vetor na memória. E aqui eu tenho um laço for, né, para ir de 1 até n mais 1. Ele tem que fazer então, né, essa matriz aqui V, tá, x elevado a n mais 1 menos i, né, e é o número aqui de iteração, tá certo? Então, pessoal,
esse x elevado, né, a esse n mais 1 menos i, são o quê? Esses expoentes, né, da matriz aqui de Van der Waals, tá certo? São esses elementos. Aqui eu finalizo o meu laço e aí eu coloco então a equação, né, matricial. Então notem aqui que eu quero achar o valor, né, do meu A, que eu estou chamando de P lá, onde P são os coeficientes do meu polinômio, né? E esse, pessoal, esse A, então ele é o quê? É essa matriz, tá? Multiplicada pela inversa dessa matriz. Só que, cuidado aqui, né, nessa divisão de matrizes, porque aqui no MATLAB ou no Octave, nós temos divisão de matrizes pela direita e divisão de matrizes pela esquerda. Para você determinar o A ou o P aqui no nosso código, a gente faz a divisão matricial pela esquerda. Então você pega esse VTY, multiplica ele à esquerda, né, pela inversa dessa matriz aqui, V transposto V. Então o A é essa matriz dividida, né, à esquerda, ou melhor, multiplicado à esquerda pela inversa dessa, tá? E esse símbolo aqui, então, para fazer essa operação, a gente usa a barra invertida, pessoal. Essa barra invertida aqui, ela representa, então, eu vou fazer esse comentário, vamos fazer esse comentário aqui, eu vou colocar assim, isso aqui é uma multiplicação, vamos colocar aqui, multiplicação à esquerda, tá? Multiplicação, né, à esquerda, né, pela inversa da matriz V', que é a V transposta, vezes a matriz Y, né? Ou melhor, perdão, é essa matriz aqui que é inversa, né? Então é V transposto vezes V, tá? E inversa, multiplicado então pela matriz V transposto Y, tá? E esse aqui é a minha matriz A, né? Como vocês estão vendo aí. Então muita atenção, né? Muito cuidado na hora de fazer aí multiplicação de matrizes com o símbolo. Então a barra normal é a multiplicação à direita pela inversa, e se for aqui multiplicação à esquerda, né, pela inversa de uma matriz, quando você está resolvendo um sistema de equações, por exemplo, tem que usar a barra invertida. Bem, e aqui nós temos a parte de gráficos, pessoal. Então eu dou hold on, porque eu primeiro ploto o conjunto de pontos, tá? E depois que eu vou fitar, né, a curva. Então, para não apagar o conjunto de pontos, a gente dá o comando hold on. E aqui, então você tem o comando plot, né, com todos os seus parâmetros. Aí a gente tem a função, né, aqui anônima, que vai fazer o quê? O valor, vai calcular o valor do polinômio, né, para cada x aqui. E aí eu peço, através do comando plot, né, fplot, para plotar então essa função f, desde o primeiro elemento x1 até o último, né, na cor vermelha. Aqui já está o nome dos eixos, x, y, a nossa grade. Vamos colocar aqui a nossa grid minor, só para a gente melhorar, né, a estética, nosso title, hold off. Pessoal, eu vou salvar então esse script e a gente faz então a chamada dele, né, lá na janela de comandos. O nome dele está polyapprox, tá? Então a gente salvou com esse nome, então vamos executar polyapprox na nossa janela de comandos. E olha aqui, já está então o nosso gráfico, né, bonitinho, com os pontos e o polinômio, né, de segundo grau ajustado, tá? Bem, mas nós não queremos só o gráfico, pessoal. Nós gostaríamos que aparecesse, né, aqui na janela de comandos os valores dos coeficientes desse polinômio, né? Porque como é um polinômio de grau 2, ele vai ter então 3 coeficientes. O A1, o A2 e o A3, né? Ou P1, P2, P3, que são os termos aí, coeficientes do meu polinômio. Então, repare aqui que o vetor P, ele é um vetor, né? Ele tem 3 elementos,
Então falta a gente mandar exibir ali na janela de comandos, pessoal. Isso é simples, né? Basta a gente usar a função fprintf, aí aspas simples, vamos colocar aqui coeficientes de p, né? E aí então eu escolho o formato dos números, digamos que eu queira aí até 2 números na parte inteira, 3 após a vírgula. Vou dar na variável float, barra invertida n, e aí eu quero que ele mostre então o meu vetor p, tá ok? Muito bem, eu vou salvar então novamente isso aqui, salvar o meu arquivo e novamente vou executá-lo aqui na janela de comandos. Então polyApprox, e olha só pessoal, ele exibe para mim, né? Aqui juntamente com o gráfico, os valores dos coeficientes do meu polinômio. Então eu sei que esse polinômio aqui, ele tem equação, né? 0,345x ao quadrado mais 3,7x menos 0,119, né? Então é a equação do meu polinômio. E lembrando que esse algoritmo, tá certo? Aqui que nós implementamos, né? Ele vale para aproximar qualquer polinômio de qualquer grau. E isso depende da experiência, né, que você faz, do conjunto de medidas que você tem. Tá ok? Então, bastante interessante isso. E agora, pessoal, nós vamos então estudar, né, avançar um pouquinho mais nessa direção e ver como que a gente pode fazer ajustes não lineares, tá? Então, ajustes não lineares são muito comuns em situações reais, tá? A gente tem situações da física, da engenharia, que nós temos expressões, equações que são possíveis de serem ajustadas apenas de forma não linear. Então, eu tenho uma equação geralmente não linear e eu gostaria de ajustar essas equações ao meu conjunto de medidas. O primeiro ajuste, pessoal, não linear que a gente vai fazer é dessa função aqui, ó, y igual a a sobre x mais b vezes x. É uma função não linear e ela, só para mostrá-la aí num contexto, né, real, essa função ela aparece aí no contexto do pêndulo físico, tá certo? Então a gente tem aqui um pêndulo físico, né? Aqui está o centro de massa, o peso, a distância x do ponto de apoio, né, de suspensão até o centro de massa. E aí, utilizando, né, as equações da mecânica, a gente pode demonstrar, obter a fórmula do período de oscilação desse pêndulo físico, né, dessa barra que oscila, que é 2π raiz de r ao quadrado mais x ao quadrado sobre g vezes x, tá? R aqui é o tamanho, né, desse pêndulo, dessa barra. E aí, pessoal, pegando essa expressão, né, elevando ao quadrado para eliminar a raiz, passo 4π ao quadrado dividindo, aí você tem, né, divide aqui tudo por gx, então fica R2 sobre g, 1 sobre x, mais 1 sobre g vezes x. Tá? Porque eu dividi aqui o x ao quadrado por x, né? Ficou o x aqui. Esta equação aqui, meus queridos, ela está na forma dessa função. O y aqui seria esse P2 sobre 4π ao quadrado. O A, o coeficiente A, é o R2 sobre G. 1 sobre X está aqui. O B, né, é esse 1 sobre G nesse contexto. E aqui está o X. Então, esta equação aqui, que relaciona o período do pêndulo físico com a posição do centro de massa, né, ela é uma função não linear dessa forma aqui. Y igual a sobre X mais B vezes X. Então, olha só. Aqui, pessoal, como que a gente faz, então, né, para ajustar, fazer um ajuste não linear dessa função? Então, eu quero aí obter, né, novamente os meus coeficientes A e B, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? A mesma ideia, né? Eu pego eu tenho, então, os meus desvios. Então, eu tenho um conjunto de medidas, né? YJ, tá certo?
y aqui, j seria quem? O período, né? Então eu medi vários períodos e eu tenho então os desvios, ou seja, as diferenças, né? Que é yj menos, aí você calcula por meio da função, né? O y de acordo com a função para cada x. Então, yj menos a sobre xj menos bj. Isso aqui representa o desvio dos dados em relação à função. E aí a mesma ideia, pessoal. Você cria então uma função, que agora é de 2 parâmetros, né? 2 parâmetros, que é o quadrado desses desvios, né? Dessas diferenças. Então tá aqui a soma de 1 até m. M é o número de medidas. Yj menos a sobre xj menos bj ao quadrado. E aí eu uso o cálculo diferencial para minimizar esta função. Então eu calculo a derivada parcial de s com respeito a a igual a 0. Então aqui você tem essa equação, tá? E você também obtém essa expressão aqui, porque ele multiplicou, né, por menos 1 sobre xj. Então aqui ficou menos yj sobre xj, passou para o lado direito positivo. Esse termo aqui ficou positivo. E aqui eu tenho mais b, né, vezes a soma de 1 até m, que é o próprio m, tá certo? Então por isso que apareceu esse m aqui. E aí, pessoal, eu também derivo parcialmente s com respeito a b igual a 0, né, para ter a minha segunda equação. Então eu tenho um sistema aqui de duas equações, que aí eu resolvo, então, né, facilmente. Tá? E facilmente nós podemos, né, isolar o a e o b daquele sisteminha ali de duas equações. E aqui estão, então, os meus parâmetros a e b, que eu devo lá implementar no Octave, tá certo? Ou no MATLAB, para, então, fazer o ajuste não linear, né, dessa função y igual a sobre x mais b vezes x. Então, vale a pena você pausar o vídeo nesse momento e confirmar, né, obter estas equações aqui, tá? Calcular os parâmetros a e b. Bem, prosseguimos. Prosseguindo. Nós temos, então, imagine que eu fiz aí, pessoal, várias medidas de período, né, do pêndulo físico, para várias posições, tá certo? X aqui, né, do centro de massa em relação ao ponto de suspensão. E eu tenho aqui, então, essas medidas de X e de período, tá? E eu gostaria de, então, ajustar aquela função lá a esse conjunto de dados, né? A esse conjunto de medidas. Bem, pessoal, então aqui mesmo na janela de comandos a gente vai executar, então, esse ajuste, tá? Dessa função aqui, tá? Para esse conjunto de dados. Então, repare aqui que o x ele vai de 5 até 45 em incrementos de 5, né? De 5 em 5. Então a gente já vai criar o nosso vetor x, que vai ser então de 5 em 5, né? Começando de 5 até 45. Mas notem, pessoal, que as minhas medidas estão em centímetros, e como a gente está num problema físico real, né? Tem que ser as unidades, a gente precisa deixar as unidades corretas, posição em metros, então eu tenho que dividir tudo por 100. Eu já aproveito e já vou dividir aqui os elementos de x por 100. Vou também colocar os meus valores de y, tá? Se eu não me engano, eu já tenho aqui no meu histórico de comandos os meus valores de y, pessoal, tá? Só para a gente adiantar. Então, olha só, os valores aqui são 2.62, 1.936, enfim. Mas, cuidado, porque notem que os valores de y, né, são o que, pessoal? Os valores do período, né, do tempo ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado. Né? Esse que é o nosso y. Então, aqueles valores de tempo lá da tabela, a gente precisa ainda elevar ao quadrado e dividir por 4π ao quadrado, né? Como eu já fiz aqui, ó. Então, operação elemento a elemento, né? Ponto chapéu 2, divide por 4π ao quadrado, tá? E agora eu vou definir o meu m, que é o meu número de medidas, né, de elementos. Então, o m vai ser o comprimento do vetor x, tá? Length x.
E agora eu vou então escrever as fórmulas aqui na janela de comandos, tanto do A quanto do B, tá? Eu vou começar aqui pelo B, então é a m vezes a soma, né? De y sobre x, menos a soma de 1 sobre x ao quadrado, vezes a soma de x vezes y, tudo dividido por m ao quadrado, menos a soma de x ao quadrado, vezes a soma de 1 sobre x ao quadrado. Então vamos escrever essa fórmula aqui. Então B é a soma, né? Aliás, é m, inicialmente é m, vezes a soma de y sobre x, menos a soma de 1 dividido, né, por x ao quadrado, vezes a soma de x vezes y. Fecho mais um parêntese e agora dividido, isso está dividido por m ao quadrado menos a soma de x ao quadrado vezes a soma de 1 dividido por x ao quadrado. Fecho mais um parênteses, fecho mais outro parênteses. Ponto e vírgula. Essa é a expressão do meu B, agora eu vou digitar a expressão de A. O A, ele é a soma de x vezes y, menos a soma de x ao quadrado vezes B, dividido por m. Então, A vai ser, vamos abrir o parênteses, soma de x vezes y, né, multiplicação elemento a elemento, menos B vezes a soma de x ao quadrado, né, x ao quadrado, dividido por m. Então, mais um parêntese e aí divido por m, onde m é o número de elementos, né, de x. O comprimento do meu vetor x aqui na linguagem do Octave. Vamos dar o ponto e vírgula, pessoal, e aí agora a gente vai então gerar os nossos gráficos, tá? Eu vou então plotar os gráficos, então como eu quero o gráfico dos pontos e o gráfico, né, e a curva no mesmo gráfico, eu vou dar o comando hold on, e aí através do comando plot, eu vou pedir para plotar então os valores de x, os valores de y, e aí eu quero aqui numa pontos, né, bolinha, então estilo do marcador, cor azul. Eu vou definir aqui o tamanho dos marcadores como 4 e a cor de preenchimento também na cor azul. Bem, vamos dar o Enter. E aí vocês notem aqui, né, na figura 2, eu gerei então os pontos, pessoal. O meu conjunto de medidas estão aqui, tá? E aí agora eu quero ajustar aquela função a sobre x, né, mais b vezes x, a esse conjunto de pontos aqui. Bem, então eu preciso criar uma função anônima agora, né, cuja expressão é a sobre x, cuidado que aqui, né, divisão elemento a elemento, mais b vezes x, essa é a expressão. E agora eu peço então para onde o A, ele já sabe qual é o valor do parâmetro A, depois a gente até pode pedir para exibir aqui na tela, e o parâmetro B eu também sei qual é, tá? E aí através do comando fplot, nós temos então a função f, e aí o intervalo, pessoal, de x eu vou escolher de 0.04 até 0.45. E vou escolher na cor vermelha, só para distinguir da cor azul, né, dos pontos, tá ok? Vamos dar o Enter. E aqui está a nossa belíssima curva, né, plotada
vocês observem que ela se ajusta muito bem, né, aos pontos, às medidas. Isso significa que as medidas têm poucos erros, né, foram muito bem feitas, os erros foram pequenos aqui. Ou a segunda possibilidade é que os dados também foram chunchados, né? Foi objeto de chuncho isso aqui. Tá? Duas possibilidades. Bem, eu poderia colocar o meu título, né? A Xlabel, a nossa grade. Vamos só colocar aqui a nossa Grid Minor. E eu vou aumentar um pouquinho, né, o tamanho, só para vocês visualizarem melhor. Font size, vou colocar no tamanho 20. Então está aqui o nosso gráfico bonitinho. E eu poderia, pessoal, pedir, né, para que ele imprimisse os parâmetros A e B aqui na tela, né? Vamos pedir aqui através da função fprintf. Vamos colocar aqui coeficiente A, né? Coeficiente A. Vamos colocar aqui 2.3, variável float, barra invertida n, e aqui eu quero que ele imprima o parâmetro A para mim. Então tá aqui o valor do coeficiente A e o coeficiente B também, né? Vamos pedir através da função fprintf coeficiente B igual, vamos colocar aqui mesma coisa, 2.3 float barra invertida n B. Tá aqui o coeficiente B também, pessoal. Então, a equação, né, dessa curva em vermelho aqui, que se ajustou muito bem a esses pontos, ela é y igual, então, a 0,08 sobre x mais 0,102 vezes x. Né? Uma função não linear, então, do tipo a sobre x mais b sobre x. Tá bom? O eixo y aqui, a gente tem, então, o valor do período ao quadrado sobre 4π ao quadrado. E no eixo x, a gente tem, né, as posições x, né, que é a posição ali no contexto do pêndulo físico, do centro de massa até o ponto de suspensão. Muito bem, pessoal, vamos agora, então, ver o ajuste de uma nova função. Tá? A gente vai ver agora um outro ajuste, que é a função y igual a mais b sobre x ao quadrado, tá? E aqui eu tenho também um conjunto de medidas, que a gente já vai colocar lá no Octave. E a gente vai, então, ajustar, né, a esse conjunto de dados, de medidas, essa função aqui, também uma função não linear. Essa função, pessoal, ela também aparece na relação, né, na ótica. Quando a gente relaciona lá o índice de refração da luz com o comprimento de onda, tá, no material, né, da radiação no material, a gente tem, pela equação de Cauchy, uma expressão muito parecida com essa. Né? O N, o índice de refração, é um parâmetro A mais um parâmetro B dividido pelo comprimento de onda ao quadrado. Tá? Então, essa função aqui, ela também modela muito bem a dependência do índice de refração, né, da luz, radiação visível, com o comprimento de onda, tá? Isso é a fórmula de Cauchy, no contexto da óptica. Muito bem, então vamos... esse código aqui, dessa função, eu acho que eu já implementei ele aqui no Octave, pessoal. Antes disso, né, vamos ver, claro, a gente tem que ver primeiro quais são os parâmetros A e B, né? Então, a mesma ideia, pessoal, o mesmo raciocínio, né, a gente faz aqui para essa função. A gente cria a função S, que é a soma dos quadrados dos desvios, né, da função com relação ao meu conjunto de dados, YJ. Tá aqui a função, e aí eu calculo a derivada parcial, então de S com respeito a A, eu tenho uma equação, e a derivada parcial de S com relação a B tem uma outra equação. Mas claro, como é uma soma, né, para m medidas, então eu tenho um conjunto de equações
que eu posso, pessoal, essas duas equações eu posso colocá-las na forma matricial. Então aqui eu tenho uma matriz, né, M, soma de 1 sobre x ao quadrado, soma de 1 sobre x ao quadrado e a soma de 1 sobre x à quarta. Aqui o vetor A, né, AB, e aqui eu tenho, né, a soma de yj e aqui a soma de yj sobre xj ao quadrado. Então essas equações aqui são bastante simples, né, para a gente implementá-las lá no Octave. Vamos só ver daqui se eu acredito que eu já, com o nome de ajuste 2, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Ajuste 2. Essa é a função, tá, pessoal? Então aqui, notem o seguinte, olha, eu tenho aqui a soma 1 sobre x ao quadrado, soma de 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x à quarta. E o m, né, que é o comprimento do meu vetor x, é exatamente isso aqui. Essa é a matriz A, né, que eu estou chamando. Essa aqui é a minha matriz B, y e y sobre x ao quadrado. E quem que é a minha matriz x, pessoal? A minha matriz x, né, é a matriz aqui dos parâmetros A e B, que é, então, essa matriz aqui multiplicada à esquerda por essa aqui. Então, essa matriz, a inversa dessa matriz, melhor dizendo, né, à esquerda, multiplicado por essa matriz. Então, como aqui, novamente, é uma multiplicação à esquerda, deixa eu só aumentar o zoom para vocês visualizarem melhor. Como é a multiplicação à esquerda, eu coloco, então, né, no MATLAB ou no Octave, a barra invertida. Então, isso aqui representa a inversa da matriz A, multiplicado à esquerda pela matriz B. E, né, finalizo a função, então, está salvo com o nome de ajuste 2. Então, a saída, pessoal, é um vetor aqui, vetor x, que vai ter, né, tanto o vetor A quanto o vetor B. Tá bem? Tá bom? Muito bem. Então, aqui no Octave, vamos dar o comando CLC para limpar isso. Eu vou colocar, então, o meu conjunto de medidas. Então, o meu x. Então, vamos aqui. Vamos pegar as medidas. O x será aqui a distância x, né, até a fonte de luz. Está em centímetros. E aqui, pessoal, aqui está a intensidade de luz, tá? Em lux, né? Esses valores a gente vai colocar lá na forma do vetor y, no Octave. Então, notem aqui que o meu x, ele vai de 0,2 até 0,5, em incrementos de 0,05. Então, eu já posso fazer isso direto. 0,2, incremento de 0,05 até 0,5. Vamos criar aqui também, construir o nosso vetor y. E agora eu preciso digitar eles, os valores 101, 106, 73, 52, 39, 30.5, 24.5. Então tá aí o nosso vetor y, que naquele contexto lá representa a intensidade, né, de luz. E agora, pessoal, eu chamo então a minha função, né, ajuste 2, tá? Essa função aqui, ajuste 2, aqui na janela de comandos. Vamos ver aqui, ajuste 2 de x e y. E olha aqui, ele já me devolveu, né, então na forma de um vetor coluna, então o A, que é menos 4,37, e o B, 6,97, né, aproximadamente, tá bom? Vamos pedir agora para ele construir o gráfico, né? A gente pede para construir o gráfico dos pontos e ajustar a função de interesse a esses pontos. Então aqui eu vou criar uma nova figura e eu vou pedir, pessoal, vou dar o comando hold on para gerar mais de um gráfico na tela. E agora eu vou então pedir para plotar os pontos. Então plot
XY, novamente, né? Vamos colocar aqui a cor azul escura, o estilo do marcador, bolinha. Vamos colocar aqui o nosso marker size, tamanho 4. E o nosso marker face color, uma cor azul, né? Escura. Dou Enter. E aí vocês já observem que ele plotou aqui os pontos, né? As minhas medidas. Estilo do marcador bolinha, cor azul. E agora eu vou então dizer para ele qual é a minha função, né, de ajuste. Esta função aqui, a mais b sobre x ao quadrado. Como eu já tenho aqui, pessoal, os valores de a e b, né? É muito simples, a gente já pode criá-la aqui direto, de forma anônima. Então tá aqui a minha função. É o a, que é então menos 4 pontos. Eu vou colocar todas essas casas decimais, mais o b, que é 6,9783, né, dividido por x ao quadrado. Então aqui, cuidado, né, aqui é ponto barra x ponto chapéu 2, tá? Tá aqui a minha função, e agora através do comando fplot, vou pedir para que ele plote, né, essa minha função. Vamos escolher aqui o intervalo, pessoal, de 0,1 até 0,5. Tá? Vamos ver como que vai ficar isso. Ah, tá. Eu podia ter colocado na cor vermelha. Vamos só novamente dar o comando fplot aqui e pedir para que ele plote, né, na cor vermelha. Só para 0,5. E aqui a gente vai colocar então a cor vermelha, né? Entre aspas simples. Vamos dar o Enter. E agora ficou mais o nosso gráfico mais bonitinho. Vamos só aumentar aqui, pessoal, a fonte, né? Vamos colocar também a nossa Grid Minor. E vamos aumentar tudo ali no gráfico, né? Então, font size. Vamos colocar, eu gosto de um tamanho 20. Então, está aí o nosso gráfico, né? Ajustado. A nossa função, então, y igual a sobre x ao quadrado mais b, aliás, perdão, a mais b sobre x ao quadrado, né? Ou a mais b sobre x ao quadrado, que é a função que se ajustou muito bem. Então, esses pontos que têm um interesse físico, né, pessoal? Por exemplo, aqui é a distância x, né, em função a intensidade da luz em função da distância da fonte de luz, né? Então, é um conjunto de medidas, isso é um conjunto realístico de dados, tá? E a gente pode, então, expressar isso, né? Utilizando, então, esses ajustes, tá bom? Então, muito interessante. Agora a gente vai ver, pessoal, um terceiro exemplo de ajuste não linear. Opa, ele voltou no começo. Vamos voltar aqui. Então, nós já vimos, então, esse ajuste aqui, né? Não linear, foi o primeiro. Agora a gente viu um segundo ajuste não linear e agora a gente vai ver o terceiro ajuste não linear, que agora ele tem aqui 3 parâmetros, né? A, B e C. É a função do tipo y igual a mais b sobre x mais c sobre x ao quadrado, pessoal. Então, mesma coisa, né, para a gente calcular os parâmetros a e b, a gente cria a função que é a soma dos quadrados, dos desvios, né, dos pontos de interesse em relação à função. Então, tá aqui, né, a mais b sobre xj mais c sobre xj ao quadrado, menos os seus pontos, né, yj, medidos. Calculo as derivadas parciais de S em relação a B e C igual a 0. E aqui eu tenho, então, né, 3 equações que eu coloco na forma matricial, pessoal. E essa matriz aqui que a gente vai, então,
escrever lá no Octave, tá bom? Na verdade, essa matriz aqui eu já implementei, né? Não, essa aqui não, essa aqui eu não implementei ainda. Eu vou, na verdade, vou fazê-la lá na janela de comandos, tá? E aí a gente vai ajustar então esses dados aqui, tá certo? A gente tem esse conjunto de dados, a gente vai ajustar esses dados nesta função, né, que aqui está, tá ok? Então eu vou deixar aqui nesse slide, e agora eu vou para a minha janela de comandos e vamos, então, primeiramente colocar os valores de x e de y. Então notem aqui, pessoal, que x ele vai de 0,5 até 5, incrementos de 0,5. Então, de 0,5, incremento de 0,5 até 5, tá bom? Bem, e agora o meu vetor y será, então, né, eu vou ter que copiar essas medidas, tá, de y aqui para a janela de comandos. Então, elas são 6.4, 15.2, 15.6, 15.3, 15, 14.7, 14.5, 14.3, 14.2 e 14. Então estão aí as minhas medidas, né, em y, representa aí um fenômeno qualquer, né? E aí eu vou dar o ponto e vírgula para não exibir aqui na janela de comandos. E agora, pessoal, então eu vou definir aqui as minhas matrizes, né? Que são duas matrizes. Vamos voltar aqui. A gente tem a nossa matriz, a minha matriz, eu vou chamar essa matriz de A, tá? E eu vou criar lá também a minha matriz B, né? Então a minha matriz A, ela tem aqui o M, que é o número de elementos do meu conjunto X. Então vai ser o comprimento, né? Eu vou usar a função length de X para representar o M. Aqui a gente tem a soma de 1 sobre X, soma de 1 sobre X ao quadrado. Na segunda linha a gente tem a soma de 1 sobre X, soma de 1 sobre X ao quadrado, soma de 1 sobre X ao cubo. E na terceira linha dessa matriz a gente tem soma de 1 sobre x ao quadrado, soma de 1 sobre x ao cubo, soma de 1 sobre x à quarta. Então vamos construir essa matriz aqui mesmo na janela de comandos, tá bom? Então vou chamar aqui de matriz A. Bem, pessoal, então para adiantar, eu já digitei para vocês aqui as expressões, né, das matrizes A e B. Então tá aqui a matriz matriz B está aqui também, soma de y sobre x e somatório de y sobre x ao quadrado, que são essas matrizes aqui. Bem, agora para achar a matriz ABC, então, que eu vou chamar lá de x, eu pego, então, a matriz, essa matriz aqui, né, que é a matriz B, e multiplico a esquerda pela inversa dessa matriz. Porque para eu eliminar essa matriz daqui, eu preciso multiplicar aqui a esquerda pela sua inversa, e aqui também a esquerda, né, pela inversa dessa matriz. Vocês bem sabem que o produto de matrizes ele não é comutativo em geral, né? Então, existe diferença entre a multiplicação e a esquerda e a direita. E aqui no Octave nós sabemos, né? Então nós temos a barra invertida que representa a multiplicação à esquerda pela inversa. Então o meu vetor x, né, a minha matriz x vai ser a inversa da matriz A, pessoal, vezes, né, multiplicado à esquerda pela matriz B. É assim que eu devo representar aqui no Octave, tá ok? E agora, então nós já fizemos aí, né, obtivemos esse x. E agora eu posso, então, fazer os gráficos, né? Então eu vou fazer o gráfico.
eu vou aqui criar, bom, esse é o gráfico anterior, vou criar uma nova figura, que eu quero representar em outro gráfico, numa outra janela gráfica, e aí eu vou dar então o comando hold on, né? A gente não pode esquecer desse comando quando queremos plotar mais de um gráfico, plot xy, aqui eu vou colocar novamente estilo, bom, cor vermelha, estilo bolinha, vou colocar o marker size, tamanho 4, e vou colocar o meu, a minha cor de preenchimento vermelha. Vamos dar o Enter. E aí estão então os pontos, pessoal, que representam, né, aquele meu conjunto de medidas, meu conjunto de dados. Falta agora então a gente fitar, né, ajustar aquela função não linear, cujos parâmetros A e B são dados por essas expressões aqui, né? Então, quando a gente fez essa expressão aqui, ele já calculou para mim, né, a matriz X, que guarda lá os meus coeficientes, A, B e C. E agora, pessoal, a gente então vai criar a nossa função, né, que a gente quer ajustar de forma anônima, e a função não linear é exatamente essa aqui, é A mais B sobre X mais C sobre X ao quadrado, tá? Como aqui ele não mostrou, né, eu nem pedi para ele mostrar o A, B e C, a gente poderia simplesmente fazer assim, o A é o termo de X na posição 1, tá ok? Mais o B, que é o termo de X na posição 2, mais o C, que é o termo, é o B dividido por X, então aqui eu esqueci de colocar, dividido por X, mais o C, pessoal, que é o elemento 3 de X, né? Dividido, então aqui é dividido por X ao quadrado, tá? Essa é a minha função que eu quero ajustar. E agora vamos pedir, então, através do comando fplot, para que essa função seja ajustada. Vamos definir aqui o intervalo. Bom, o intervalo eu posso pedir aí desde o x1, na posição 1, até o x final, x_end. Fecho o colchetes e eu quero na cor azul escura, né, o blue. Vamos dar o Enter. E olha que maravilha, né? A curva está muito bem ajustada a esses pontos, porque previamente eu já sabia que aqueles pontos lá, eles seguem, né, uma função não linear do tipo A mais B sobre X mais C sobre X ao quadrado. Tá bom, pessoal? Vamos só finalizar alguns aspectos estéticos desse gráfico, colocando a nossa Grid Minor, e vamos aumentar ali, né, tudo, né? Então, GCA, Font Size, vamos colocar um tamanho 20. Então, está aí o nosso gráfico, tá? O nosso gráfico ajustado. Bem, a gente vai então, esse é o nosso terceiro exemplo, né, de ajuste. A gente vai então, pessoal, agora para o quarto e último exemplo de ajuste de função não linear, que é uma função do tipo, né, y igual, uma função mais complicada, a vezes o logaritmo natural de x, mais b vezes o cosseno de x, mais c vezes a exponencial de x. Então é uma função que é uma combinação, tá certo? Linear, né, de um logaritmo natural, de um cosseno e de uma exponencial. Então aqui eu tenho o meu conjunto de dados, o meu conjunto de medidas, que eu vou colocar lá no Octave. Mas antes disso, vamos então obter os parâmetros A e B, né? Tá certo? Do ajuste, né, dessa função. Então aqui eu crio a minha função S, que é a soma, né, J até M, de 1 até M. Aqui eu tenho A ln xj mais B cosseno xj mais C elevado C vezes a exponencial de xj, menos YJ, aqui está ao quadrado. Tá, aqui não apareceu, mas o expoente aqui é ao quadrado. E aí, pessoal, eu derivo, então, parcialmente,
essa função em relação a A, em relação a B, em relação a C. E aí eu tenho então um conjunto aqui de equações, né, de 3 equações, que eu posso colocar na forma matricial. E novamente aqui aparece uma matriz de Vandermonde, tá certo? Tá aqui, né, a matriz de Vandermonde. E aqui é a sua transposta, né? Notem aqui que essa coluna aqui é essa linha aqui. Então, essa matriz, né, é a transposta dessa. Aqui está a minha matriz dos coeficientes, que eu vou chamar de A. E aqui está a matriz transposta de V, né, novamente, vezes a matriz Y, né, que é a matriz aqui dos meus dados, tá certo? O Y é o conjunto de dados que eu tenho. Bem, pessoal, esse código, né, para a gente implementar como é uma equação aqui matricial, né, a implementação no Octave vai ser bastante rápida e bastante simples. Vamos então lá para a janela de comandos. Deixa eu dar o CLC. Então, inicialmente eu vou digitar o meu conjunto de medidas, né, de x. Então, pessoal, aqui estão os dados x e y, tá certo? Para este problema, né, de ajustar esta função aqui. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Como V, né, a equação é esta que aqui está. Então, o meu vetor A vai ser a inversa dessa matriz multiplicada à esquerda por essa outra matriz aqui. Tá? Então, o meu vetor V olha que interessante, né? A matriz V de Vandermonde é uma matriz que tem 3 colunas apenas. Ela tem, né, M linhas, mas tem 3 colunas. Então eu vou pré-alocar inicialmente o meu vetor V, tá? Isso para otimizar o programa, né? E ele tem então a dimensão de número de linhas igual ao comprimento, né, do vetor x e 3 colunas apenas, tá? E olha que interessante, na coluna 1 a gente tem apenas ln, logaritmo, né, natural. Na coluna 2 a gente só tem cossenos e na coluna 3 a gente só tem as exponenciais. Então isso é muito simples, né, de fazer aqui na janela de comandos. Então o meu vetor V inicialmente eu vou fazer um vetor pré-alocado, porque eu sei, né, quantos elementos ele tem. Então, uso a função zeros. Na linha, eu tenho, então, o comprimento do x, né, que é o número de linhas dessa minha matriz, esse meu vetor, e ele tem apenas 3 colunas. Bem, e na coluna 1, pessoal, a gente só tem logaritmos naturais. Então, na aula sobre matriz, a gente viu isso, né? A função é essa aqui. Isso aqui está dizendo o seguinte, que na coluna 1 da minha matriz, né, independente da linha, eu só tenho logaritmos, né, naturais, tá? Da mesma forma, na coluna 2 da minha matriz, V, eu só tenho cossenos. E na coluna 3 da minha matriz, eu só tenho exponencial. Então, construí a minha matriz V e agora eu vou então achar a minha matriz A. E agora, pessoal, nós vamos escrever a equação então matricial. Então, o nosso vetor A vai ser a inversa dessa matriz, V transposto V, multiplicada à esquerda pela matriz V transposto Y. Mas cuidado que Y aqui também é um vetor coluna, né? Então, a gente vai ter que fazer a transposta do vetor Y, já que aqui no Octave o vetor y é um vetor linha. Bem, então aqui o A vai ser igual, vamos lá, A igual a matriz, então, V transposta, multiplicada pela matriz V, então V' asterisco V, a inversa dela multiplicada à esquerda, então barra invertida, a matriz V transposta multiplicada pela matriz Y também transposta, tá? Vamos dar o ponto e vírgula. E aí, então, ele fez o cálculo para mim, né, do vetor A, que reúne os 3 parâmetros A, B e C, tá?
Se você quiser saber, você inclusive pode até, utilizando a função, né, fprintf, mandar imprimir esses coeficientes de A. Vamos colocar aqui 2.3, variável float, barra invertida n, barra invertida n, opa. Fecha aspas simples, e aí eu quero o meu vetor A, né, que seja impresso. Então aqui estão os coeficientes, pessoal. E aí agora a gente vai fazer o gráfico, então, né, dessa função. Eu vou abrir aqui uma nova janela gráfica, dando o comando figure. Vou pedir então para plotar os pontos primeiramente, plot xy. Vamos colocar aqui uma cor vermelha, estilo marcador bolinha. Marker size, vamos colocar 4. E vamos colocar uma cor de preenchimento vermelho. Tá ok? Então os nossos pontos estão aqui, tá? Plotados. E agora vamos plotar a nossa função, pessoal. Então eu vou criar aqui a função f, anônima, né, do parâmetro x. E ela vai ser, bom, se você não quiser digitar esses valores aqui, você simplesmente pode fazer a de 1, que é o a, multiplicado pelo ln, né, de x, log de x, mais a2, a na posição 2, que é o b, multiplicado pelo cosseno de x, mais o termo c, que é o a de 3, multiplicado pela exponencial de x, tá bom? E vamos agora, através do comando fplot, plotar esta função f aí, né, em todo o conjunto de pontos x. Então, de x na posição 1 até x, até o último valor de x, né, xend. Vamos dar o Enter. E agora, pessoal, novamente eu esqueci de dar o comando hold on, tá? E eu deveria ter pedido para plotar depois do comando hold on, mas isso não é problema, porque aqui no nosso histórico de comandos, vamos lá. Então, plotei aqui os pontos, agora eu vou dar o comando hold on. E agora eu crio, então, a minha função, né? Vamos achar aqui a função f. E agora pedir para plotar, então, esta função, pessoal. Aí está. Vamos só colocar aqui a nossa grid minor e aumentar aí tudo, né, no gráfico. Então, set GCA, font size, tamanho 20. Então está aí o nosso gráfico, né, da nossa quarta função de exemplo não linear ajustada, tá bom? Ficou muito bem ajustado. E agora, pessoal, então a gente poderia, né, terminar essa videoaula aqui, mas assim, vocês podem estar se perguntando, será que o Octave, o MATLAB já não tem uma função pronta que já faz esses ajustes não lineares, ao invés da gente ter, né, que obter aí as fórmulas, né, os parâmetros, tá certo? Como a gente tem feito até agora? Existe sim, pessoal, existe uma função, né? Na verdade existem duas funções no MATLAB, no Octave, tá? Que fazem esses ajustes diretamente, que é a função, eu vou colocar aqui na forma de comentário, é a função nlimfit. Só que essa função, pessoal, ela não está disponível no pacote padrão do MATLAB e do Octave, tá? E alternativamente essa função, uma função alternativa que a gente vai usar aqui agora é a função fminsearch. Essa função fminsearch, ela serve para fazer esses ajustes, né, não lineares em dados, tá bom? Então, olha só, eu
vamos terminar essa videoaula então mostrando para vocês, né, os algoritmos com essa função fminSearch. Digamos assim, digamos que eu tenho então esse conjunto de dados aqui, e eu quero ajustar a esse conjunto de dados essa função aqui, tá bom? Y igual a A vezes x sobre B mais x. Bem, pessoal, se você usar a função fminSearch, fica muito mais fácil do que ter, né, que obter lá as fórmulas do coeficiente A, do coeficiente B, como a gente tem feito. É muito mais demorado, e com a função fminSearch vocês vão ver que o procedimento ele é muito mais, mais simples, né, e mais rápido, tá? Muito bem, eu vou colocar então aqui os meus elementos, né, as minhas medidas, que são os valores de x e os valores de y. Então eu vou copiar essa tabela. Então aqui estão as minhas medidas, pessoal, de x e de y. E agora eu vou plotar então primeiro os pontos, depois a curva. Vou dar aqui o comando hold on. A minha figura aqui já está aberta. Janela gráfica. Então comando plot xy. Vamos colocar aqui uma cor vermelha, estilo bolinha de marcador. Marker size, vamos colocar um tamanho 4. Também vamos colocar aqui uma cor de preenchimento, né? Marker face color. Vamos colocar vermelho. Vamos dar o Enter. Você observa que ele já plotou para mim aqui os pontos, né? Os meus dados. E agora, pessoal, o que você faz, né? Você vai colocar o seguinte, você vai criar, então, a sua função, né? A sua função anônima, tá certo? Bem, então agora a gente vai criar a nossa função anônima, pessoal. Eu vou chamar ela de f, vai ser a função anônima do parâmetro x. Aliás, perdão, aqui é o seguinte, olha, eu vou ter dois parâmetros, na verdade, né, na função, que é, na verdade, um vetor, tá? O vetor A e o conjunto x. E aí, pessoal, nesse A eu tenho, então, o meu coeficiente A e o meu coeficiente B. Então, o A eu vou chamar lá de A1 e o B eu vou chamar de A de 2, tá? Então, e aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, então, a minha equação, A de 1, né, vezes x dividido por A de 2, né, A de 2, que é o B, tá certo? Mais x, né? Então é B mais x. Fecho o parênteses, vamos dar o ponto e vírgula, tá aí a nossa função. E agora, o que a gente vai fazer? Antes da gente chamar a nossa função, que é a nossa função fminSearch, tá? Essa função, pessoal, ela tem, eu esqueci de falar para vocês, ela tem dois parâmetros. Ela tem o erro, tá? Então, a gente precisa calcular a expressão do erro e depois o valor inicial, que é o nosso A0, tá? Então, essa que é a dificuldade, né, de trabalhar com essa função. Se fosse a outra seria mais simples, tá? Mas vamos lá. Então aqui eu vou escrever a expressão do erro, como também uma função anônima de A, tá? E cuidado aqui que é o vetor A, não é o vetor X. E esse erro é o seguinte, ele é a soma, né, o somatório de Y, dos seus conjunto YJ, né, de dados, menos a função A de X ao quadrado. Né? Então, essa função que a gente vai utilizar, fminSearch, ela torna, pessoal, a função erro, né, que é então essa soma do quadrado desses desvios, né, yi menos f de xi, mínima, tá? E é assim que a gente faz. Então, a gente precisa escrever a expressão desse erro. Então, vamos lá, soma
Vou abrir mais um parênteses, vou colocar então y, né, que são meu conjunto de dados medidos, menos a função então de a e x, tá? Ao quadrado, né? Então a gente coloca aqui, ao quadrado. Aqui eu fechei 2 parênteses, aqui eu tenho que fechar mais um parênteses, né? Tá aqui a expressão do erro. E agora eu vou colocar aqui um valor inicial, né? Porque 1 a 0, eu vou chamar de A0, tá? E esse valor inicial eu vou escolher ele como 23 e 0.02, tá? Ele é um vetor, né, que tem aqui 2 parâmetros. E agora, pessoal, a gente chama então a nossa função, né, fminsert, tá? Vamos colocar aqui, sei lá, vamos chamar o nome de teste, né? Uma variável teste que vai receber então essa fminsert. E aqui o primeiro parâmetro é o seu erro, o segundo é o seu A0, tá bom? Bem, e agora nós pedimos então para plotar, né, essa função, tá? Desse parâmetro aqui, pessoal, então a gente agora vai criar uma outra função, eu vou chamar ela de g, uma função anônima do parâmetro x, né? E essa função g, ela é a função f, né? Então, do meu parâmetro teste. Então, reparem que a sintaxe é um pouquinho mais complicada, né? Vírgula x, tá? Vamos dar o ponto e vírgula e agora a gente pede para plotar. Então, fplot é a nossa função g. Vamos colocar aqui o intervalo de x1 até o x final, né? Xend. Fecho colchetes, fecho mais o parênteses, vamos dar o enter. E olha só, aqui está então ajustada a nossa curva, né, em azul, tá, para esta função, essa função aí não linear, tá, do tipo ax sobre b mais x. Então você pode escolher a função que você quiser e ajustar através do comando fsert, né, fminsert, a esse conjunto de dados. Tá bom, pessoal? Como essa função é um pouquinho foi um pouquinho difícil a sintaxe dela, vamos fazer mais um exemplo, tá? Um último exemplo agora para a gente encerrar então essa videoaula. Olha só, digamos que eu tenha esse conjunto de dados aqui, de medidas, e eu quero plotar, né? Eu quero ajustar essa função aqui complexa nesse conjunto de dados, pessoal. Tá certo? Então é isso que eu quero fazer. Muito bem, então vamos inicialmente digitar aqui os valores de x e de y, aqui na minha janela de comandos. Vou dar um CLC. Então o x, vocês reparem, né, que ele vai de 1 até 12, em incrementos de 1, né? Incrementos de 1. E agora eu vou colocar aqui o meu vetor y, que é então 0.07, 0.21, 0.35, 0.485, 0.605, 0.71, 0.79, 0.847, 0.89, 0.924 e 0.946. E tem mais um, que é 0.963. Então tá aqui o nosso vetor y, né? Eu não dei o ponto e vírgula, ele mostrou todos os valores pra gente. E agora, pessoal, eu vou então, né, criar aqui uma nova janela gráfica e vou já dar o comando hold on. E eu vou pedir então para que ele plote, né, o meu vetor x e y. Então, plot x e y.
E aqui a gente vai escolher, então, cor vermelha, estilo bolinha de marcadores, marker size, vamos colocar um tamanho 4, marker face color, vamos colocar uma cor vermelha, vamos pedir para aquele plot, está aqui então, né, estão aqui os nossos pontos, tá? E agora eu vou então ajustar por meio da função fminSearch esta função aqui não linear, que é 1 menos a exponencial de menos x sobre a, menos b exponencial de menos x sobre b, sobre a menos b. Então, pessoal, lá no Octave eu vou chamar o a de 1 e o b de a de 2, tá bom? São apenas dois parâmetros. E já vamos aqui digitar, então, a expressão da nossa função. Então, a nossa função, eu vou criar uma f anônima do parâmetro x. Cuidado que aqui agora são dois parâmetros, na verdade, né? É o a e o x, tá? E aqui eu coloco, então, 1 menos a de 1, que é o nosso a, vezes a exponencial de menos x dividido por a, que é a de 1. Fecho mais um parênteses. Menos o b, né, que é a de 2, vezes a exponencial de menos x sobre b, que é o nosso a de 2. Fecho. Aqui eu vou fechar 3 parênteses. E tudo isso está dividido por a menos b. Então, a de 1 menos a de 2. Tá certo? Dou ponto e vírgula. E agora, pessoal, então eu defino o meu erro, que é um dos parâmetros da função fminSearch. Então eu preciso escrever, né, a expressão do meu erro, que é aqui uma função anônima de a, tá, do meu parâmetro a. E aí ele é a soma, então, né, de y menos f de a e x ao quadrado, tá bom? Essa é a definição, né, a soma dos quadrados dos desvios, né, dos pontos em relação à função. Bem, e também eu preciso definir... Opa, ele deu um erro aqui. Eu coloquei 2 parênteses, quando deveria ser apenas um parênteses. Então, erro, arroba, a... Então, aqui é soma, sum. Aqui são 2 parênteses. Então, é a soma de y menos f de a e x ao quadrado. E aqui eu fecho mais um parênteses. Agora sim. Não, ainda está errada a nossa expressão. Deixa eu ver o que eu estou errando aqui. Eu esqueci de fechar 2 parênteses aqui, pessoal, perdão, tá? Então, mais uma vez, erro. Então, eu cometi um erro aqui, né? E isso aqui é a soma, então, de y menos f de a e x. Agora sim, fecho mais um parênteses, ponto, chapéu 2. E aqui eu fecho, né, mais um parênteses. Tá? Agora sim. Bem, e agora, pessoal, eu defino também o meu A0, né, que eu estou chamando aqui de valor inicial, tá? Posso escolher um valor inicial, sei lá, 2 e 1, tá? Ele é um vetor, né? E nesse caso aqui seria esse. Você pode depois alterando, né, esses valores, tá? Para ver, né, o ajuste. E agora sim, você então chama aí, né, você atribui um parâmetro, sei lá, teste, a sua função fminSearch. E aí os parâmetros dela, então, é o erro, né, e o nosso A0, tá bom? E agora você, então, cria uma função aí, né, g anônima de x, tá? Que é uma função, então, né, é a sua f dessa função teste,
e os seus parâmetros x, tá bom? Então você definiu aí a sua função e o que você tem que fazer agora é mandar plotar. Então comando fplot, função g. Então aqui eu vou pedir, né, desde o x de 1 até o x final, né, x_end, tá? Fecho parênteses, colchetes, fecho parênteses. Vamos então dar o Enter, pessoal. E observar aqui, ó, que ele ajustou, então, né, com ótima qualidade, né, de ajuste, a sua função, né, que é aquela função lá complicada, né, essa função aqui, a esses dados, né. Então, nós ajustamos por meio da função fminsert. Imagina só, né, você ter que utilizar todo o cálculo lá das derivadas parciais para achar os parâmetros A, B e C, ou melhor, A e B nesse caso, dessa função, que é uma função bastante complicada, né, do ponto de vista analítico, e daria muito trabalho. Então, o Octave já faz isso para você, tá, sem precisar fazer aqueles cálculos, né, laboriosos e tediosos, tá certo? Através da função fminsert. Tá certo, pessoal? Então vamos encerrar essa aula por aqui, uma aula bastante extensa. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer críticas, sugestões, vocês podem comentar na seção de comentários abaixo. E na próxima aula a gente vai falar sobre interpolação. Muito obrigado e até lá!